Provérbios 19. Provérbios 19 começa falando que, no versículo 1, que melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Então, o versículo 1 está dizendo que é melhor andar na pobreza e ser honesto, verdadeiro, correto, reto, sincero, do que ser uma pessoa rica, mas que usa a maldade com os seus lábios e que é uma pessoa que segue pelo caminho errado. O versículo 1 está dizendo assim, que a sinceridade. O que é sinceridade? É não colocar cera. A palavra sincero vem de sem cera, porque quando um vaso fica trincado, os que cuidam dos vasos usam a cera para esconder as trincas do vaso para poder vendê-lo. Isso é uma forma de enganar, de trapacear. Então o versículo 1 está dizendo que é melhor você não trapacear, não enganar, não andar no erro de prejudicar o próximo, de ser uma pessoa que é fraudulenta, que pratica fraude para conseguir obter a riqueza. Se for para ficar rico com a fraude, com a mentira, com a falsidade, né, é melhor permanecer pobre. Então ele está dizendo assim: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade, que é correto, que é verdadeiro, que é honesto, do que o perverso de lábios e tolo. O perverso de lábios é aquele que é mau, perverso, é a pessoa que pratica aquilo que é ruim, aquilo que é destrutivo, aquilo que é mal, do que ser o perverso que pratica o mal e que usa os lábios. Porque a pessoa que vende um produto falso, que cria uma forma de prejudicar o outro, ela usa a boca, ela usa os seus lábios para enganar o outro. E essa pessoa que faz isso, ela é uma pessoa tola. O versículo 1 está dizendo: quem usa a boca, usa os lábios para enganar o outro, para conseguir obter riquezas, para conseguir vender aquilo que quer vender, é uma pessoa que, além de ser maldosa em relação ao que fala, é uma pessoa que é tola. Por que é uma pessoa tola? A pessoa faz o mal, ela ganha o seu lucro, ela pensa que não vai ter prejuízo, que não vai ter nenhum dano, mas ela tem um prejuízo, ela tem um dano, ela vai se destruindo. Então melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Vou dar um exemplo prático que ocorre todos os dias nos bancos. As pessoas que trabalham com bancos, talvez você não saiba disso, mas elas são instruídas a fazer as vendas de empréstimos no valor mais alto. Então, um exemplo prático. Se um aposentado vai pedir R$ 1.000, que é o que ele precisa de empréstimo para comprar alguma coisa para sua casa, e ele vai até um vendedor que é desonesto, esse vendedor do empréstimo, ele fala assim: nós só fazemos empréstimos acima de R$ 10.000. E aí está lá o aposentado dizendo: mas eu só preciso de 1.000. Mas aquele vendedor fala: nós só vendemos empréstimos de 10.000 para cima. Por que que o vendedor faz isso? Porque ele ganha uma comissão em cima daquele empréstimo. Então, se ele empresta só 1.000, ele ganha, por exemplo, 70. Mas se ele empresta 10.000, ele ganha 700. Então ele se esforça e age com maldade com aquela pessoa que é aposentada. E fala: o senhor tem que pegar 10.000 no mínimo, senão não tem nenhum empréstimo. Quando a verdade
é que no mercado de empréstimos você pode emprestar 100, 200, 300, 500, 1000. Você pode emprestar o valor que for necessário, porque toda instituição financeira está ali para fazer empréstimos. Mas a pessoa usa a ignorância de um aposentado e fala que às vezes é uma pessoa que não tem instrução e não sabe disso, e fala só de 10 mil para cima. Então, é melhor você ser pobre, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade, aquele que empresta os 1000 que o aposentado pediu, ele não vai ganhar os 700, ele vai ganhar 70, mas ele está na sua sinceridade. Do que o perverso de lábios, o maldoso com a boca, ele vai dizer, não, você só pode emprestar se pegar de 10 mil para cima. E ele vai ganhar 700, mas ele é maldoso de lábios, perverso de lábios, e ele é um tolo. Por quê? Quando a pessoa faz isso, porque a pessoa pensa assim, é melhor eu vender um empréstimo de 10 mil, porque daí eu já garanto os meus 700, do que ficar trabalhando para fazer mais vendas até conseguir fechar a minha cota, porque é isso que a pessoa pensa, ela está sendo tola, porque quando aquele aposentado descobrir que ele foi enganado, essa pessoa pode ser demitida, ela pode perder o seu emprego e não ter mais nem a fonte de renda para poder fazer as suas vendas de empréstimo. Ela é tola porque ela perde o relacionamento com Deus, porque ela está enganando o seu próximo. Ela é tola porque ela se corrompe moralmente e ela se começa, depois que a pessoa faz isso uma vez com um senhor aposentado, ela começa a não ter capacidade de amar as outras pessoas. Então ela vai ficando uma pessoa fria. E isso se reflete no relacionamento na família. Quando tiver problemas dentro de casa, a pessoa começa a dizer, isso aqui não tem nada a ver, está tudo certo. E a pessoa começa a aprovar coisas erradas. Então, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade, ele vai vender os R$ 1.000 do empréstimo, vai ganhar os seus 70, do que aquele que vai usar a boca para enganar uma outra pessoa, para vender 10 mil, vai ganhar os 700, vai ficar mais rica, mas ela vai perder o relacionamento com Deus, ela vai ficar incapaz moralmente de ter respeito e amor ao próximo. Isso vai se refletir nas relações familiares, nas relações com os amigos, e a pessoa vai perdendo a capacidade de ser uma pessoa. Vai se tornando uma pessoa insensível, fria, completamente corrompida e despreocupada com o próximo. Ela vai perder o principal, vai perder a humanidade, o respeito ao próximo. Versículo 2. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Esse versículo 2 diz o seguinte: a alma, que é onde estão os nossos pensamentos, tem que ter conhecimento. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom. Você deixar os seus pensamentos vazios, não ter planos, não ter projetos a respeito do seu futuro, não ficar no ócio, isso não é bom. Existe um ditado que falam muito pelas ruas: mente vazia é a oficina do diabo. Não é bom deixar a sua alma, os seus pensamentos vazios, sem conhecimento, sem informação. Você precisa ter planos a respeito da sua vida espiritual, falar com Deus, orar, ler a Bíblia, participar de reuniões, de células, de grupos, de pessoas que estão comprometidas em crescer na revelação de Deus. Isso vai trazer conhecimento a respeito das coisas de Deus. Você precisa pensar a respeito do que você gosta de fazer no seu trabalho. Você que ainda está em período de formação, está buscando um curso, buscando uma profissão. Você que já tem uma área de conhecimento, já está trabalhando, precisa pensar: o que eu vou fazer para crescer o meu negócio? Que coisas mais eu posso colocar na minha loja
para aumentar o faturamento, para poder ser um dizimista que ajuda mais na ação social? O que eu posso fazer a mais pela minha família? Se eu ganho mais, eu posso abençoar, ajudar a minha família com coisas melhores. Então, o que eu posso melhorar? É necessário estar com a alma com conhecimento. Buscar o conhecimento na vida espiritual, na vida conjugal. O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento? Ou quem está solteiro? Por que eu ainda estou solteiro? O que eu preciso melhorar na minha vida para estar mais pronto para começar um relacionamento? Então, quando você começa a pensar nessas questões, faz essas perguntas, você começa a buscar o conhecimento. E quando você começa a buscar o conhecimento, buscar conselhos, lugares que têm treinamento para casais, lugares que têm treinamento para empreendedores, ali no Sebrae, vou lá assistir uma palestra, tem tantas palestras que são gratuitas. Você entra na internet, está lá no Sebrae, eles explicam como aplicar o dinheiro, como realizar o faturamento, como quem quer empreender, como começar, quais são os primeiros passos. Então, quando a pessoa está buscando conhecimento, isso é bom, porque ela vai ter uma rota, ela vai ter um caminho. Agora, a alma que não tem conhecimento não é bom, e aquele que se apressa com seus pés peca. Quem faz as coisas com pressa acaba pecando. A palavra pecar significa errar. A palavra pecado no original significa errar o alvo. Então, por isso que as pessoas dizem que é pecado fumar, é pecado beber, porque a pessoa vai destruir a sua própria saúde. E Deus criou o nosso corpo para cuidarmos do corpo. Então, o que se apressa com seus pés peca. Aquele que toma uma decisão sem pensar, sem buscar conhecimento, erra o alvo, erra o caminho. Se você está querendo se casar, tem muitas pessoas que tomam a decisão errada, porque elas tomam pressa. Não tenha pressa. Em tudo que você for fazer, reflita, pense, use o conhecimento a respeito do que você quer fazer. Versículo 3. A estultícia do homem perverterá o seu caminho. Estultícia significa tolice, significa tomar decisões erradas, tolas. Então a estultícia, a tolice do homem, perverterá o seu caminho. Quem toma caminhos tortos vai perverter, vai derrubar, destruir o seu próprio caminho. E o seu coração se irará contra o Senhor. O que o versículo 3 está dizendo para nós? Está dizendo que a pessoa faz a tolice, ela perverte o próprio caminho e depois ela fica com raiva de Deus. Tem pessoas que Deus fala, busque o conhecimento. Veja, lendo o versículo 2 junto com o versículo 3. Não é bom a alma ficar sem conhecimento. E quem se apressa com seus pés peca. Então o versículo 2 está dizendo, busque conhecimento para tomar a decisão correta e não tenha pressa. Mas a pessoa que é tola, ela toma a decisão sem conhecimento e fazendo as coisas com pressa. E aí ela se volta contra Deus. Qual a culpa que Deus tem se você tomou uma decisão errada? Qual a culpa que Deus tem se você não pediu orientação em oração? Se você não buscou ler a palavra e ter conhecimento? Se você não buscou ter conhecimento com bons amigos, com boas amizades? Então, se você escolheu más companhias para andarem com você, Deus não tem culpa nisso. Então, aqui esses 3 versículos estão em laranja claro. Nós estamos aqui nessa série de Provérbios a gosto. O gosto de Deus é melhor. E nós estamos vendo qual o gosto de Deus. Deus ele tem gosto por aquele que é sincero. Versículo 1. Deus tem gosto que nós busquemos conhecimento. Deus tem gosto, o gosto de Deus é que eu e você venhamos a pensar antes de tomar as decisões com calma, para não sermos apressados. Deus ele quer que o gosto de Deus é que nós venhamos a tomar decisões sábias, inteligentes e venhamos a
glorificar a Ele pelo livramento que Ele nos dá. Então aqui nós estamos usando a cor laranja claro para falar sobre sabedoria. Esses 3 versículos revelam a sabedoria de Deus para nós. Agora vem o versículo 4 que está em laranja escuro, porque o laranja escuro nós estamos usando para tratar de questões de família. Versículo 4: As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. O versículo está falando a respeito de amigos, que quando você tem riquezas, você conquista muitos amigos. Mas quando você é pobre, até o seu próprio amigo o deixa. Nós colocamos em laranja escuro porque amigos fazem parte da nossa família. O amigo é aquele que come junto com você, frequenta os mesmos lugares que você, às vezes estuda, ou às vezes trabalha, ou às vezes você joga um futebol, ou corre junto, ou joga uma partida de vôlei, ou faz viagem junto. Então, o amigo, ele é uma extensão da nossa família. E o versículo 4 está dizendo que as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Aprendemos com isso que precisamos buscar ser ricos. E ser ricos significa ser ricos espiritualmente. Porque quando nós temos relacionamento com Deus, quando nós buscamos a sinceridade, quando nós buscamos o conhecimento, quando nós buscamos tomar decisões corretas, que nós lemos aqui nos versículos 1, 2 e 3, nós conquistamos amigos que também agem dessa forma. Nós conquistamos amigos que são realmente amigos. Aqueles que têm só a riqueza financeira, eles não têm amigos verdadeiros. Quando você tem riqueza financeira e só tem riqueza financeira, você paga o churrasco, você tem vários carros, você tem uma boa casa e as pessoas andam com você pelo interesse daquilo que você tem. Basta você perder essas coisas e esses amigos que estavam com você por causa das coisas vão desaparecer. Agora, quando você busca riquezas verdadeiras, você conquista amigos que também são relacionados com Deus. Esses amigos vão permanecer porque eles não são amigos por causa do que você tem, mas eles são amigos em razão do amor de Deus, em razão de riquezas que são riquezas de Deus. Então, as riquezas granjeiam muitos amigos. Agora, o pobre, o seu próprio amigo deixa. O pobre, até o pobre que é o pobre espiritual, muitas vezes as pessoas deixam de andar com ele. O pobre de espírito, aquele que tem raiva das pessoas, tem desejo de vingança das pessoas, reclama e murmura da vida o tempo todo, é ingrato, cria contendas, cria guerras. Aquela pessoa que não quer saber de cuidar da saúde, fala isso aí não tem problema. Ela vai ficando para trás. As pessoas querem ajudar, mas a pessoa é tão pobre de valores que ela vai ficando sozinha. E depois o pobre ele se coloca como vítima. Mas não é que as pessoas não gostam de quem é pobre. Elas não gostam da pobreza que o pobre fica carregando. O pobre ele vai trazer problemas, dificuldades muito grandes. E as pessoas tentam ajudar, mas o pobre fica ali naquela condição. Então, o que nós aprendemos com a questão da pobreza? Você tem que sair dessa condição. É você que tem que dizer: eu quero ter um relacionamento com Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou ler a palavra, eu vou me dispor a fazer o que eu preciso para ter conhecimento. E aí, as pessoas vão começar a se aproximar de quem faz isso. Agora, o pobre, seu próprio amigo deixa. Versículo 5 está em roxo, porque nós estamos usando roxo para todos os versículos que falam a respeito do que nós falamos, a respeito da nossa língua, a respeito das nossas palavras. Então o versículo 5 diz: a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Como você usa a sua boca?
para ser falsa testemunha contra outros, para proferir mentiras, então você está usando a sua boca para algo negativo, para algo do mal. Pare de usar a boca para fofoca, calúnia, injúria, piadinha contra carecas, obesos, pretos, orientais, contra pobres. Tem pessoas que vivem fazendo piadinhas. Piadinhas com relação aos pentecostais. Existem piadinhas de imitar línguas estranhas. Piadinhas sobre que ridicularizam, às vezes, o irmão, a irmã da igreja. Isso daí fere o irmão e a irmã. E existem muitas pessoas que estão fora da igreja hoje porque foram vítimas dessas piadinhas de pessoas dentro da própria igreja. Como você usa a sua boca? Versículo 5. Versículo 6 e 7 fala também sobre a questão de família. O 6. Muitos suplicam a face do príncipe e cada um é amigo daquele que dá presentes. Então o 6 está falando a respeito dos amigos. Está falando que muitos suplicam, imploram para ver o príncipe. Quando existe uma pessoa mais bem-sucedida, uma pessoa que é rica, as pessoas querem ser amigas daquela pessoa. E cada um é amigo daquele que dá presentes. Cada um corre atrás do seu interesse. O versículo 6 está dizendo: quando você estiver em uma boa condição, avalie se quem vem atrás de você realmente é seu amigo. Tem pessoas que caem na ilusão de pensar que todas as pessoas que se achegam a elas são as suas amigas. Quando você está em uma condição favorável, as pessoas vão atrás de você. E você precisa ter o conhecimento de que você pode se decepcionar com essas pessoas. Tem um homem que conheci algum tempo atrás fazendo uma visita nos lares, uma visita de oração, e aquele homem, já de cabelos brancos, estava chorando porque ele disse que era domingo nesse dia e a casa dele estava vazia, só ele com a esposa. E ele estava triste, chorando, porque ele disse: em tempos passados, quando eu tinha 5 carros na minha garagem, a minha casa ficava sempre cheia. Eu dava churrascos e a minha casa sempre estava cheia com os meus amigos. Mas os meus amigos foram embora. E aí ele começou a chorar e começou a dizer: eles foram embora, eu não sei por que eles não vêm mais aqui. E eu mostrei esse versículo para ele, porque Deus, o Espírito Santo, tocou no meu coração e disse: mostre esse texto para ele. Provérbios 19, 6 e 7. E eu expliquei esse texto, falei para ele que isso acontecia e ele continuou chorando. Ele não entendeu. Depois de bastante tempo falando com ele a respeito disso, ele não entendeu que os amigos que foram embora, na verdade, foram tirados pelo próprio Deus. Então, Deus às vezes permite que nós venhamos a ter uma queda para tirar da nossa vida os falsos amigos. Versículo 7. Todos os irmãos do pobre, veja, os irmãos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. Então, eu mostrei os versículos 6 e 7 pela direção do Espírito Santo, falando para ele que até os irmãos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Então, os versículos 6 e 7 nos mostram que nós precisamos buscar amigos que estão próximos a nós por conexões espirituais, riquezas espirituais. Porque quando você busca amigos relacionados a riquezas espirituais, eles vão estar relacionados com Deus. Quem se relaciona com Deus é sincero, é verdadeiro, é honesto, busca a verdade, não é mentiroso. Então ele vai estar em comunhão com o seu irmão por uma questão de amor a Deus. Mas as riquezas que granjeiam amigos, que são em razão de dinheiro,
em razão de outros interesses, às vezes de aparência, ou às vezes porque a pessoa é legal, é uma pessoa é, que é agradável, logo que a pessoa passa por uma situação difícil de angústia, aflição, doença, as pessoas vão embora. Agora o versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência achará o bem. Então, adquire entendimento, busque sabedoria. Quem busca conhecimento, entendimento a respeito de vários assuntos da vida, ama a sua alma. Procure conhecer o máximo de assuntos que você puder. Entenda um pouco a respeito de compra e venda de imóveis, entenda sobre veículos, como funciona a parte mecânica do seu carro, entenda sobre como preparar uma refeição. Tem homem que fala, é com a mulher. Mas e se um dia sua mulher ficar doente? É necessário aprender a preparar refeições, pelo menos o básico, para que você assuma esse papel no caso da sua esposa ficar enferma. Existem mulheres que falam: eu não preciso aprender a trocar, a verificar o óleo e a água do carro. Um dia, a esposa de um amigo perdeu o motor do carro porque ela não sabia que tinha que verificar a água do veículo. Uma coisa simples que até uma criança pode ver. Então, o que adquire entendimento ama sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. Conservar significa sempre andar com a inteligência. Às vezes a pessoa sabe o que é certo, mas ela faz o errado. Um médico que sabe, aprendeu na faculdade sobre os efeitos do cigarro, ele aprendeu o conhecimento, mas ele não conserva a inteligência quando ele começa a fumar. Ele sabe, mas não conserva. Você sabe o que tem que fazer e não faz. O que conserva a inteligência, o que pratica achará o bem. Versículo 9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Aqui fala mais uma vez, repete o versículo 5, que a falsa testemunha não fica inocente e o que profere mentiras não escapará. Mas eu coloquei em verde o versículo 9, porque o verde é a cor que nós estamos usando para a justiça. Então no 9 tem a questão de a pessoa usar a boca para falsidade, mas também tem a questão da justiça. A falsa testemunha não ficará impune. Quem vai num processo e mente a respeito dos fatos, não vai ficar impune, haverá justiça para essa pessoa. E o que profere mentiras perecerá. O que fala coisas que são mentirosas vai perecer. As pessoas descobrem e as pessoas param de confiar em você. Param de confiar em quem mente. Versículo 10. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O versículo 10 está dizendo: não tem sentido que uma pessoa que não tem conhecimento, o tolo é quem não busca conhecimento, fique em uma boa condição. E muito menos que o servo. Quem é o servo? O escravo. O escravo é aquele que não busca receber conhecimento. Ele não quer saber de gestão, administração, aprender as coisas. Não tem sentido que um escravo domine os príncipes. O versículo 10 está dizendo: se você não quer aprender e quer permanecer sendo um tolo, se você aceita ser um escravo, se você não quer aprender como montar o seu próprio negócio, se você é um acomodado que pensa só em está bom, então se você age como um servo, você tem que ficar vivendo uma vida de escravo, uma vida de servo. Não tem sentido você querer estar numa condição de poder, de domínio, de gestão, de administração, de coordenação, de ser dono do seu negócio, de cuidar da sua casa, da sua família, se você não se prepara para isso. Versículo 11. O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. O versículo 11 nos traz a sabedoria sobre o domínio próprio. Aquele que é sábio, que tem entendimento a respeito da vida, ele sabe que às vezes as pessoas fazem coisas que deixam a gente irritado.
mas ele domina sobre a irritação. Ele pensa, como que eu vou lidar com essa pessoa? Como que eu vou fazer para vencer esse desafio? Agora, o tolo, a glória do entendido é passar sobre a transgressão. Então, ele toma uma fechada no trânsito e ele deve estar com pressa, tudo bem. O tolo faz o oposto. Versículo 12. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como orvalho sobre a erva é a sua benevolência. O versículo 12 fala sobre o tratamento com os nossos superiores, né? Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei. Quem é o rei? Aquele que nos é superior, uma autoridade. Então, se você trata bem o rei, o seu superior, você pode receber o orvalho sobre a erva, que é a sua benevolência. Se você trata mal, com desrespeito, ele pode agir com bramido como o bramido do filho do leão. Ou seja, ele pode prejudicar você. Parece um versículo muito óbvio, né? Mas tem pessoas que, por incrível que pareça, conseguem desonrar, desrespeitar o superior dentro da empresa. O tolo, ele pensa, quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é para falar para mim, que é para fazer assim ou assado? Eu faço do jeito que eu quiser. E são pessoas que aparecem. Existem colaboradores que aparecem assim nas empresas, muitas vezes. Versículo 13. Grande miséria para o pai, o filho insensato, e um gotejar contínuo às contenções da mulher. Esse versículo aqui traz uma sabedoria, que o pai deve educar os filhos para que eles possam ser sensatos. E a mulher, ela precisa prestar atenção em como trata o marido para não ser como uma goteira. E um gotejar contínuo fala a respeito de goteira. Uma goteira irrita a gente. Então, se a mulher, você que é a mulher, que é a esposa, que muitas vezes fica repetindo a mesma coisa, volta na mesma história, aquilo já passou, já foi resolvido, já foi conversado, mas a pessoa continua voltando na mesma história. Você está arruinando o seu relacionamento. E o pai que muitas vezes fala, esse filho ele não tem juízo. Faça a sua parte como pai, faça a sua parte como mãe, porque senão você vai ter uma grande miséria tendo um filho insensato. Versículo 14, está em laranja escuro porque fala da nossa família. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Então o versículo 14 fala, você pode receber do seu pai, da sua mãe uma herança, mas é só honrando a Deus que você vai encontrar a mulher prudente. Por exemplo, aquele que honra a Deus, ele vai buscar andar nos caminhos de Deus. Ele vai encontrar uma mulher que também segue o caminho de Deus. Agora, aquele que anda pelos seus próprios caminhos, escolhe como esposa uma mulher que é indecente, que é imoral, que muitas vezes está com vários problemas de relacionamentos do passado, que vai trazer uma série de dificuldades, ele vai ter dificuldades no seu relacionamento. Versículo 15, em azul, nós estamos usando azul para falar da preguiça e da diligência. Todos os assuntos de ser preguiçoso ou ser produtivo estão em azul. A preguiça faz cair em profundo sono e a alma enganadora padecerá fome. Então, o preguiçoso, ele fica o tempo todo. Quando fala que faz cair em profundo sono, fala a pessoa fica sem visão, a pessoa fica dormindo, a pessoa não presta atenção nas oportunidades, ela não corre atrás das oportunidades. Versículo 16: o que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Está em laranja claro porque é um versículo de sabedoria. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, guarda os seus pensamentos, guarda as suas decisões. A nossa alma envolve os nossos pensamentos e as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, quem guarda o mandamento guarda os seus pensamentos e os seus sentimentos, as suas emoções. Mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. A pessoa que fala, deixa a vida me levar, vida leva eu, tá tudo bem, tá tudo certo, eu não preciso pensar no futuro, está desprezando os seus caminhos. Quem despreza os seus caminhos morrerá. 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício.
Ficou em branco aqui porque não está relacionado a nenhum assunto, mas é um assunto diferente, então atenda ao pobre. Existe um salmo, você pode ler depois se te interessar, é o Salmo 41. O Salmo 41 fala a respeito dos benefícios de se ajudar o pobre. Quando você ajuda o pobre, existem 6 bênçãos que Deus derrama sobre a cabeça de quem ajuda o pobre. Se você se interessar, leia o Salmo 41. Eu vou deixar aqui no card o Salmo 41, para que nós gravamos um vídeo com o Salmo 41 e você pode ler depois o Salmo 41, que fala sobre as 6 bênçãos daquele que ajuda o pobre. Versículo 18: Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Versículo em laranja escuro porque fala da família. Enquanto você pode castigar o seu filho, educá-lo, eduque. Mas não seja aquele que educa com violência, aquele que educa com agressão, mas para o matar não levantarás a tua alma. Então, aplique o castigo de maneira inteligente. Tire o telefone celular, diga que tem que ficar no quarto durante algumas horas, até se arrepender daquilo que fez de errado. Diga, você fez isso aqui é errado. E coloque no castigo, dentro do quarto, sem telefone celular, sem poder acessar o computador. Se de repente gosta de jogar futebol ou de praticar um esporte ou alguma coisa assim, diga, ó, você vai ficar tanto tempo sem fazer isso para você se arrepender do que você fez. Versículo 19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo novamente. O versículo 19 fala que você não pode livrar a pessoa que faz, que grita, que desrespeita, que age com desrespeito, com ira com os outros. Você não pode livrar essa pessoa de sofrer o prejuízo dela. Se você livra ela uma vez, ela nunca vai aprender a dominar a si própria. Você tem que deixar a pessoa sofrer o prejuízo e apontar, ó, você está sofrendo essa consequência porque você fez isso. E se alguém maltrata você, age com gritaria, você tem que dizer para a pessoa, você está errado. Agir dessa forma vai prejudicar o nosso relacionamento. Você não vai poder continuar nessa empresa como colaborador, porque você está desonrando, desrespeitando as pessoas. Tem que apontar o defeito, apontar a falha, apontar que ira é um defeito, ira é um pecado. Versículo 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. O versículo 20 fala mais uma vez, escute o conselho. Quando alguém te der um conselho falando a respeito do que você precisa fazer, escute. Receba a correção. Tem gente que não gosta de ser corrigido, mas é bom ser corrigido. Porque quando você aceita a correção, você fica mais sábio e você vai ficando cada dia mais e mais sábio e nos últimos dias você terá uma boa vida, boa capacidade de decisão. 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Você pode ter muitos planos, muitos propósitos, muitos projetos, mas é o Senhor que dá a última palavra. Quando o Senhor dá a última palavra, a palavra dele prevalece. E tem muitas pessoas quebrando a cara, batendo cabeça, porque não pedem o conselho do Senhor. Se você está nesse caminho, sofrendo por um período em alguma área da sua vida, peça o conselho do Senhor. 22. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O versículo 22 está dizendo que todo mundo quer se dar bem. O desejo do homem é a sua beneficência. Todo mundo quer se dar bem. Só que, como que você vai se dar bem? É melhor ser pobre do que ser mentiroso. Porque que todo mundo quer se dar bem, não há problema nenhum. O problema é você querer se dar bem sendo mentiroso. Versículo 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O versículo 23 fala, o que é temor ao Senhor? É o respeito extremo a Deus. É colocar Deus em primeiro lugar. Quem coloca Deus em primeiro lugar, encaminha-se para a vida.
E aquele que tem o temor ao Senhor, que coloca Deus em primeiro lugar, que respeita a Deus acima de tudo, não vai ter a visita de mal nenhum. Leia o Salmo número 1. O Salmo 1 fala a respeito de quem teme ao Senhor, que a pessoa será bem-sucedida. Vou deixar aqui o card do Salmo 1. Aqui no canto superior aqui você pode acessar esse Salmo 1. Versículo 24. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar a boca. Então o preguiçoso esconde a mão no seio e ele se cansa de levar a mão na boca, significa que se você ajuda o preguiçoso, você dá a mão, ele vai querer o seu braço. Depois ele vai querer o seu corpo, porque ele esconde a mão no seio, ele não faz o que tem que ser feito. Nem que você ajude ele vai achar ruim ainda ter que pegar a colher para colocar no prato para trazer na sua própria boca. O versículo aqui está aqui para dizer: se você conhece alguém que vive folgando nos outros, fique longe dessa pessoa, porque essa pessoa vai ficar cansada até de fazer o mínimo. 25. E também está aqui para uma reflexão. Será que eu não estou fazendo isso em alguma área da minha vida? Às vezes, nós estamos sendo preguiçosos no nosso relacionamento. A esposa fala alguma coisa que nós podemos melhorar e nós não melhoramos. Falamos assim, isso aí vai dar trabalho. Mas aquele que ama a sua família, ele vai se dedicar a fazer o que tem que ser feito. Versículo 25. Fere o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio e aprenderá conhecimento. Então o versículo 25 está dizendo: corrija quem faz coisa errada, para quem está à volta ver o exemplo e tomar o aviso. E repreende o sábio e o sábio vai aprender conhecimento. 26 está aqui em laranja escuro porque fala da família. O que aflige a seu pai ou afugenta sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Honre o seu pai, honre a sua mãe, fale com gentileza, eles são mais velhos, às vezes eles não entendem a gente, porque eles são de outra geração. Então, tenha essa paciência com eles. Eles tiveram paciência quando nós éramos bebês, tiveram paciência de cuidar e dedicar a vida deles a nós. Lembre disso. 27. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. O versículo 27 está dizendo: quando você escuta uma instrução, pare de se desviar dela. Escute a instrução. 28. A testemunha de Belial escarnece do juízo e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Está aqui em roxo porque sobre as palavras Belial é o diabo. A testemunha do diabo que segue os caminhos do diabo escarnece do juízo, ela zomba da justiça. E a boca dos ímpios engole iniquidade. E 29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Então aqui está em verde porque fala sobre a justiça. A justiça é fazer a coisa certa. A justiça também significa fazer a vontade de Deus. Preparados estão os juízos para os escarnecedores. Os escarnecedores são os que zombam das coisas de Deus. Eles serão julgados em razão do seu escárnio. E os tolos receberão os açoites nas costas, eles receberão os castigos no seu próprio corpo. O tolo decide mal e ele mesmo paga no seu próprio corpo, nas suas próprias emoções, pelas suas decisões erradas. Essa é a palavra de Provérbios 19. Deus abençoe a sua vida. Hoje e sempre, amém. Lembre-se, nós estamos no mês de agosto, essa série se chama Provérbios a Gosto, que o gosto de Deus é melhor para nós. O gosto de Deus é que você receba sabedoria. O gosto de Deus, como nós lemos hoje, é que você corrija os seus filhos. O gosto de Deus é que você busque conhecimento. O gosto de Deus é que você não seja preguiçoso. Escute o gosto de Deus, porque o gosto de Deus traz um paladar melhor de você ter a vida com sabor.
e não viver uma vida cheia de dissabor. Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.